disso? Surgiu assim, eu ia escrever um conto. Aí, nesse conto eu criei um personagem, que é um músico que reúne a qualidade de vários músicos que eu conheci. Aí eu dei asas à imaginação e comecei relembrando a minha vida de músico profissional em São Paulo, que eu tocava todas as noites. Então eu conhecia, todas as noites eu conhecia pessoas diferentes, com qualidades, ou boas ou más. Eu fui reunindo tudo, criei esse personagem e aí o romance veio naturalmente. Eu resolvi desenvolver o tema e fui acrescentando os capítulos conforme se desenvolvia. Foi previsível. Esse livro ele se chama Macaco-Homem, um animal infeliz. Esse macaco-homem, como eu explico dentro do livro, é uma corruptela de macaco mais homem. Então ficou Macaco-Homem. E o subtítulo, Um Animal Infeliz, é tirado de um prefácio de um personagem que eu criei, que ele percorre todo o livro. Tem um personagem que eu criei que supostamente escreveu esse prefácio, porque é um livro de ficção. É um livro de ficção abordando os vários aspectos da vida do homem, a evolução, o nome Macaco-Homem, justamente aquela a teoria da evolução de Darwin, né? Que o homem descende do macaco. Aí veio a ideia de transformar ele num personagem que percorre todo o livro, ele falando, nós conversando, lembrando dos tempos que tocavam em São Paulo. E no final, para fechar a ficção, existe um suposto encontro que eu tive com o que eu julguei ser extraterrestres. Na verdade, eram seres espirituais. Eu abordei vários aspectos do comportamento humano, das várias religiosidades que existem, da exploração da religião como meio de vida. E também coloquei ali muito do que eu penso sobre a vida, o comportamento do homem para com outro homem, né? A minha iniciação na literatura eu devo ao professor Mário Franceschini. Ele percebeu o meu gosto pela poesia e me orientou a leituras de bons livros, de grandes poetas. Me orientou como um poeta, a linguagem poética, que não é uma linguagem de romance, a linguagem poética é outra. E eu comecei a escrever poesia. Quando eu morava em São Paulo, estava com 22 anos, isso foi em 62. Eu tinha um livro já pronto de poesias. E eu conheci um escritor, ficou um grande amigo meu, Paulo Dantas. Ele me incentivou a publicar o livro e me apresentou para a editora, inclusive ele fez o prefácio do livro. Eu publiquei em São Paulo, em 62, Poemas do Momento Angustiado. Depois eu continuei na minha vida de músico, sempre escrevendo alguma coisa. Quando eu voltei para Descalvado em 1976, eu
eu já tinha um outro livro escrito, chamava Cantorias, abordando diversos personagens de Escalvado, aspectos da cidade e outros poemas e contos. E na época o Luiz Carlos de Lima, o Cal, havia fundado o Jornal do Vale e eu fui trabalhar com ele lá. Eu era redator, era repórter, nós fazíamos o jornal na raça mesmo. E eu falei do livro para ele, ele topou. E ele bancou e publicou, e fomos muito bem. Foram 2 edições que estão esgotadas. Posteriormente, eu escrevi um terceiro livro, que é o Rascunhos de Algibeira, que a Sociedade dos Amigos da Biblioteca aqui de Escalvado, na época eu apresentei o projeto para eles e havia verba da prefeitura ou da própria SAB, e eles fizeram uma pesquisa de mercado e preço e ganhou uma editora de Piracicaba e editou o livro Rascunhos de Algibeira e Outros Poemas. Isso foi em 1995, mas nessa época eu já tinha esse livro que eu estou publicando agora, eu já tinha praticamente quase escrito ele também, mas para publicar junto, muito em cima, não ia dar certo. Então eu publiquei primeiro o outro. Como em seguida eu, Zé Carlos e a Rose formamos um grupo Polifonia de música, e deu certo, deu muito certo, durante 15 anos eu abandonei a literatura e fiquei na música. Por motivo de saúde, já cansado, eu me afastei do grupo. Foi quando eu redescobri, lembrei do livro, falei, pô, eu tenho um livro aqui. Aí falei com o Luiz Carlos, que ele pediu, ele falou, manda para mim. Eu mandei, falou, vamos publicar. Então o Luiz Carlos bancou a edição, e nós conseguimos lançar o Macacone. A minha mãe tocava violino no coro da igreja. Isso, já estou com 71 anos, eu acho que eu ouvia violino na barriga dela, hein? Quando ela estava grávida, eu ouvia o som do violino. E então, talvez isso tenha ajudado a despertar o meu interesse pela música. Com 7 anos de idade eu queria aprender violino. Naquela época, a única pessoa que ensinava música em Escalvado era o maestro Kiki Todescan. Eu com 7 anos de idade, eu comecei, antes de ser alfabetizado, eu fui alfabetizado em música antes de ser alfabetizado em letras, né? Eu comecei a aprender com o maestro Kiki. Aí eu tive a sorte de que veio para Escalvado um senhor austríaco casado com uma senhora que também era de Escalvado, mas morava em São Paulo. E quando ele se aposentou também por problema de saúde, ele veio morar em Escalvado. E ele era violinista da Sinfônica de São Paulo. E eu comecei a ter aula com ele. O nome dele era Johann Jacobsen, mas a turma chamava de João Jacó. Porque o povão aqui era mais fácil, João Jacó, né? E ele me deu um grande avanço na parte técnica, teórica do violino. Só que com 20 anos, por necessidade, não tinha emprego aqui. Antes nós já tínhamos montado a orquestra Ritmo e Penumbra, que inclusive o Mário Ângelo Zambelli,
o Maquininha, o Genésio Spangro, o pessoal aí todo, nós montamos um grupo chamado Ritmo e Penumbra. E nós fazíamos bailes aqui, Descalvado, Santa Rita, Porto Ferreira. Aí o meu gosto de música aumentou mais ainda. Quando eu fui para São Paulo com 20 anos, eu conheci lá, eu fui para a Praça da Sé, que era o ponto dos músicos. E os primeiros dias eu fiquei perdido lá, mas depois fui fazendo amizade aqui e ali, então comecei a ser chamado por um, por outro, para tocar em bailinhos, em boates, bares, enfim, onde tivesse música ao vivo, eu comecei a participar e angariar amizades cada vez mais. E consegui montar um grupo. O primeiro grupo que nós montamos, eu nem sei porque deram o nome de Os Berimbóis. Nós tocamos 2 anos numa churrascaria famosa, ela chamava Churrascaria Laçador. Desse grupo surgiu um outro maior, que é o Musical Sim, que eu levei o meu primo Zé Carlos Adorno, que hoje é professor da Escola de Música aqui em Descalvado. Ele tinha 18 anos, ele saiu do quartel e eu precisava de um tecladista no grupo, levei ele para lá. Então, durante muitos anos, o grupo Musical 5, que acabou, o nome ficou porque já estava conhecido, Musical 5. Começamos em 5, mas quando nós estávamos no auge, eram 11 elementos. Até que também por desgaste, estresse, eu resolvi largar tudo e voltar para Descalvado. Eu voltei para cá em 76. Em 96, eu consegui me aposentar como músico, com a carteira de músico, porque eu pagava INSS, eu consegui me aposentar como músico. Mas aí eu já estava formando o grupo Polifonia com o Zé Carlos, a Rose Bertini, que foi muito bem sucedido. E ficamos 15 anos militando, tocando em tudo sul de Minas Gerais, todas as cidades do interior do estado de São Paulo, na capital também, fizemos muito trabalho. Olha, eu pretendo continuar escrevendo, mas eu costumo dizer o seguinte, eu sou bipolar no sentido assim, o músico briga com o poeta, com o escritor. E são duas personalidades que convivem em mim e uma se sobrepõe à outra em determinados momentos. Como agora de tanto tocar, eu tive um problema de artrose. O Dr. Safi até acha que é ler, né? De tanto tocar, houve um desgaste no ombro, então eu não consigo mais, por exemplo, tocar por um tempo maior. Eu toco 4, 5 músicas com o violino, já começa a doer, o braço formigar, e eu já fiz tudo, não tem jeito, né? Então a parte musical eu praticamente parei. Então talvez o poeta, o escritor vá tomar o lugar do músico correndo, né? Eu não tenho assim, eu não me refiz desse lançamento do livro aí, que foi uma surpresa para mim. A recepção foi muito além do esperado. Então talvez eu comece agora a amadurecer uma nova ideia para um romance, ou para um novo livro de poesias, ou para um livro de contos. Isso vem, aparece repentinamente, não adianta forçar a barra. Isso vem naturalmente. Você às vezes tem uma ideia, senta,
começa a trabalhar e desenvolve. Às vezes ela mora no papel e não vai para frente. É imprevisível.